3 de junho de 2024, São Paulo, capital. Henrique Silva Chagas ia para a clínica de Natália Becker para realizar seu maior sonho: melhorar sua pele do rosto com o peeling de fenol. Henrique perdeu a vida na maca. Natália e o marido passaram a ser acusados de homicídio. Confira a entrevista que fiz com a advogada de Natália, que fala que tudo pode ter sido, na verdade, um acidente. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto: que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final desta conversa que eu vou ter com a advogada de um dos casos mais emblemáticos de 2024, que é o caso da esteticista, influencer, vamos entender todos melhores aqui, da Natália Freitas, mais conhecida como Natália Becker. Estou correto, doutora Tatiane? Correto. Tudo bem, Beto? Tudo bem? Bom dia, seja muito bem-vindo ao canal. Muito obrigado. Eu sempre gosto de lembrar que o canal é aberto para todas as visões e vozes de uma história. E aqui você traz a visão da acusada, da Natália. Exato. Não é? Doutora, como é que esse caso entrou na sua vida? Como é que você começa a trabalhar nessa história? Eu, assim, para te contar um pouquinho, né, do que eu faço, por exemplo, Lógico. eu sou, em primeiro lugar, empreendedora, eu tenho um grupo de empresas, então a advocacia para mim é uma paixão que eu faço em paralelo aos meus trabalhos aqui do dia a dia das empresas. E eu já atendi o Macedo, que é o marido da Natália, em processos aduaneiros. Eu sou especialista em processos aduaneiros. Então, quando aconteceu esse episódio, o Macedo me ligou para que eu ficasse com a Natália, por ser mulher, enfim. Eu atuo na advocacia estratégica. Então, assim, eu tenho um time que faz, que é bem técnico na parte criminal, trabalhista, em todas as áreas, e eu faço a parte estratégica. Então, toda a parte externa de acompanhamento em delegacia, por exemplo, os contatos com o CRM, com a Anvisa para entender o que estava acontecendo, com o Conselho Federal de Farmácia, tudo isso eu faço na parte estratégica para levar elementos para a nossa parte técnica, né? Então, quando o Macedo me ligou, ele falou: aconteceu isso, eu falei: bom, vou aí falar com vocês. Conversei com eles, no dia a Natália estava muito mal, ela foi direto para o hospital e eu acabei me encontrando com o Macedo, né? Aí nós começamos o processo. Mas o Macedo já é meu cliente de longa data. Então você entrou na hora zero ali, quando tudo começa a acontecer. Na hora zero. Ele me ligou na hora zero, enquanto o menino estava passando mal ainda. Com o Henrique ainda Na na clínica da Natália? Exato. Eles me ligaram, assim, logo que aconteceu, que ele percebeu que, assim, que o menino estava muito mal. Eles prestaram os primeiros socorros, né? E tiveram que chamar o SAMU. E quando a Natália começou a passar muito mal, ele falou: doutor, eu estou desesperado, o que eu faço? Aconteceu isso. E eu queria me encontrar com a Natália no primeiro momento para falar com ela, mas como ela passou muito mal, ela ficou muito nervosa. A Natália tem crise de pânico, né? E aí ela foi para o hospital e eu acabei falando com o Macedo e já fui direto para a delegacia para a gente mostrar a nossa boa-fé e que tudo aconteceu. Mas assim, não foi negligenciado o socorro, o Macedo tentou, chamou o SAMU e assim, foram prestados todos os primeiros socorros e inclusive a primeira coisa que eu fiz foi direto na delegacia. Eu até achei interessante o seguinte, porque assim, eu entendo que ele já procurou um advogado, mas não é geralmente a primeira atitude que você toma, já procurar um advogado no momento que tem um paciente seu ali passando mal. Na verdade, eu acredito que nesse momento ele já tinha percebido que o Henrique estava sem já os sinais vitais. Sinais vitais. Então foi o momento que ele falou: meu Deus, o que aconteceu? O que eu faço? E então, o que aconteceu, doutora? Olha, a Natália sempre fez esse procedimento, né? Até para tirar um pouquinho dessa imagem tão ruim que criou da Natália. A gente entende todos os lados, né? Toda a história tem 3 lados, de cada lado, e é verdade.
E todo mundo fala, olha, a Natália não tem formação em nada, é uma aventureira, influencer que fez o procedimento. A própria lei da esteticista prevê no artigo 3º do parágrafo único os profissionais que já atuavam antes da entrada da lei em vigor, eles têm direito adquirido de trabalhar como esteticistas, né, como técnicos em estética. Então, a Natália não é uma pessoa aventureira, ela trabalha com isso já desde 2013. Mas ela é formada nisso? Não, ela tem direito adquirido, ela tem várias formações de vários cursos de esteticista, mas a lei prevê que ela tem direito adquirido se ela já trabalhava com isso 3 anos antes da entrada da lei em vigor. E a Natália trabalha desde 2013. A primeira empresa de estética da Natália foi em 2013. E nessa época não havia lei para esteticista, ou definindo os requisitos. Então, ela não é uma aventureira, tá? Ela não fez alguma coisa assim né, por irresponsabilidade. É isso que ficou. Nós nunca falamos disso, é a primeira vez que eu falo disso para uma pessoa. Eu agradeço. Como eu falei, eu atuo na advocacia estratégica, então algumas coisas não são estratégicas de falar antes do processo, né? E isso era uma coisa que eu falei, vamos deixar para falar depois, mesmo que tome muita porrada, porque eu acho que a gente precisa dos elementos agora para te defender. Tem momentos que nós precisamos nos defender na sociedade, mas no caso dela, ela precisa se defender hoje na justiça. Então, alguns elementos nós preservamos por esse motivo. Mas, assim, adianto que não é responsável. Ela fazia já esses procedimentos estéticos, de peelings, de limpezas, de pele, de tudo, e nunca teve nenhum problema, até porque eu, como advogada, eu acho que considerar dolo extrapola os dados disponíveis da literatura médica, porque não tem nada na literatura médica falando de morte por fenol, né? Eu conversei, inclusive, com o Dr. Caco, aqui de Alphaville. Ele é um dos maiores nomes de fenol no mundo, né? E ele também fez uma live falando que não existe, que ele foi buscar no PubMed, não existe nenhuma morte por fenol no mundo, na literatura médica. Então, assim, claro que a gente entende que quando envolve um óbito, as pessoas ficam, né, dessa forma mesmo, e é comum, a gente entende tudo isso, mas a história, a realidade da história não é isso que contam na TV, né? Sim. Em todos os momentos, a gente sentiu muitos ataques à Natália, até a mim, que sou advogada, que em tese não teria nada a ver com Sim. isso, né? Estou fazendo o meu trabalho, nós sofremos ameaças por Instagram, eu fui abordada em shoppings. Então, assim, eu acho que fizeram uma. Enfim, eu acho que foi muito além do que de fato é a realidade, sabe? Entendi. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Ela para mexer com fenol, ela não precisa de nada? Ela pode, como esteticista, ter acesso a fenol e tudo mais? Olha, não há nada de vedação. Tanto que na minha primeira coletiva de imprensa, eu fui muito atacada quando eu falei, olha, não tem vedação. Ah, mas a Sociedade Brasileira de Dermatologia falou que só médico que pode, o Conselho Federal de Medicina falou que só eles que podem, mas ninguém apresentou fundamentação. O fenol não era proibido, tanto que foi proibido posterior ao que aconteceu, porque eu fiz questão de ligar na Anvisa, pedir lá o registro dos produtos, quais eram os requisitos. Eu fui atrás das farmácias que ela comprava o produto para entender, fui atrás assim, eu fiz todo o trabalho de investigação, de busca de informações, e a farmácia comprou. É a primeira vez que eu falo isso também, viu, Beto? Então hoje eu estou bem tranquila com Obrigado. você, até pela abordagem muito respeitosa da sua equipe, dos seus vídeos. Eu me senti muita vontade de passar isso para vocês. Mas o curso da doutora Daniela, ele dava, inclusive, os contatos das farmácias parceiras da doutora Daniela. Então, ela já dava ali a receitinha, já indicava a farmácia. Esse curso é o curso que a Natália teria feito online. Exato. E assim, a doutora Daniela também não tem nenhum problema de dar o curso, porque cursos livres estão ok, ela tem formação para isso, não tem nenhum problema. Porém, pela ética do farmacêutico, ela não pode manter parcerias comerciais com farmácias, né, para indicar, fazer venda casada. Isso foi feito, eu fiz denúncias, fui para cima do CRM, do CFM lá, do Conselho Federal de Farmácia.
Eles até me bloquearam no Instagram, porque eu fui pegando pesado ali com eles mesmo, para eles explicarem o que estava acontecendo, né? É, mas assim, pensa que assim, ó, nós vivemos num país que a legislação dá muita brecha para tudo. Estou tentando falar algumas coisas aqui para não ser muito enfática com Não, algumas coisas que não, eu não poderia falar agora da questão do processo. tá. Mas, como não há vedação, não tinha nada falando de nenhum problema de morte, tinha um curso para formação, dado por uma profissional com registro em Conselho Federal. Nem no, nem no curso foi informado, olha, isso aqui só pode fazer tais profissionais. É um curso profissionalizante para não médicos. E eu entendo que o não médico é qualquer pessoa que não seja médico. Então, Sim. assim, faltou muita informação. E, às vezes, pela ignorância, a pessoa acaba caindo. Essa Daniela deu curso para mais de 3.000 pessoas. Então, será que tem 3.000 pessoas fazendo isso pelo país? Mas a Natália não terminou o curso depois da morte do Henrique? Não, isso também é uma questão que é muito bom e muito obrigada pelo espaço para poder esclarecer, porque assim, esses cursos de plataformas, você assiste os vídeos e você não tem, assim, não existe uma obrigatoriedade para você emitir o certificado de conclusão. A não ser que ela quisesse, não, eu quero colocar isso na minha parede e vou emitir o certificado de conclusão. Você pode assistir os cursos ou emitir, ou imprimir as apostilas para fazer isso manual. Eu faço muitos cursos e eu imprimo as apostilas, eu não quero ver os vídeos, que tomam muito tempo. Eu prefiro imprimir e anotar, mas não significa que ela fez. Ela finalizou o curso em junho de 2023, tanto que em junho ela fez a anamnese igual está no curso da doutora Daniela. Ela fez a solicitação do pedido na farmácia que a doutora Daniela tem parceria. Então, assim, tudo isso foi feito posterior ao curso. Então, Mas o Henrique morre dia 3 de junho. não, de junho de 2023, a Natália Ah, fez. 23, não 24. Tá, um ano Exato, antes. Um ano antes. 2023, um ano antes. Então, depois eles falaram lá numa live que a doutora Daniela fez com o advogado dela, que a Natália terminou o curso no dia 8 só, de junho, né? Sendo que eu estive na delegacia no dia 5 com a Natália, e eu falei, Natália, tira o certificado agora para mim, para a gente apresentar na delegacia. E no dia 5 ela entrou lá, fez o que tinha que fazer para pegar o certificado na hora e já deixou na delegacia, no dia 5. Então, como é que ela só terminou no dia 8 se a plataforma liberou no dia 5 para ela esse certificado de conclusão? Então, tem muita coisa aí, muita informação que foi colocada na mídia que não procede. Mas o certificado, tudo bem, ela não emitiu, ela só emitiu dia 5 de junho de 2024. O Exato. certificado. Então seriam 2 dias depois da morte do Henrique. Agora, ela consegue comprovar que ela imprimiu essas apostilas em Consegue. junho? Porque ela, em junho, quando ela foi fazer o curso, assim foi uma coisa muito boa para ela, ela estava em casa e precisava imprimir as apostilas. Então ela mandou no celular do marido para que ele imprimisse a apostila e o modelo de anamnese para trazer para casa. Então tem uns prints no processo da data que ela mandou todas as apostilas para o marido imprimir, que foi em junho de 2023. Ela fez quantas pessoas passaram pela mão da Natália para Olha, fazer esse tratamento de fenol? exatamente quantas pessoas eu não sei, mas ela falou que às vezes vinham 2 pessoas na semana, às vezes uma. Então, assim, depois que ela finalizou o curso, durante um ano, mais ou menos 2 por semana. Daí, 50, vamos por 50 semanas, 48, ela teria feito umas 100 pessoas antes do Henrique. Sim. Ela tem algum processo contra ela, de algum procedimento que ela tenha feito, além do fenol? Olha, depois que aconteceu o caso do Henrique, algumas pessoas entraram em contato pedindo dinheiro de volta. Ah, porque eu fiz também, eu não sabia que ela não podia fazer, eu quero meu dinheiro de volta. Outra moça foi fazer uma denúncia numa delegacia que falou que estava inchada, mas faz parte do processo. Quem entende o que é um processo de fenol, que eu fui atrás depois para investigar, É horrível. sabe? Que é um processo que demanda tempo para recuperação. Então, assim, a pessoa tinha feito há poucos dias, ainda estava inchada, obviamente, vermelha.
e foi fazer denúncias. Então, assim, antes disso, a gente tem problemas assim com a Natália. Inclusive, mesmo depois de tudo que aconteceu, eu recebo áudios do pessoal, pelo amor de Deus, me libera o produto, porque minha melasma está voltando. E até para falar assim do tanto que a Natália é profissional, e eu já fiz tratamento com a Natália. Eu não fiz do fenol, porque o meu dia a dia não permite da correria, né? Mas eu tenho vontade de fazer, não o fenol em si, que agora é proibido, mas esse procedimento que o Dr. Kakovics faz, inclusive vou fazer com ele. Mas eu fiz um tratamento com a melasma com a Natália que nem médicos conseguiram resolver. E ela fez uma vez e resolveu. A Natália ia lançar um curso para ensinar a técnica que ela aprendeu e pesquisou e conseguiu fazer. Tinha mais de 1.000 pessoas inscritas, entre inscritos e lista de espera, e a maioria deles eram médicos. Então, assim, será que ela saiu de casa para matar uma pessoa? Né? Então, a gente vê tanto o ataque, mas não consegue olhar o lado de cá. Eu tenho uma colega que o marido é dentista e que eles morrem de medo de trabalhar, porque eles podem fazer procedimentos estéticos. E se acontece alguma coisa, é justo que eles sejam presos porque deu um problema? E assim, se fosse assim, como né, esse dolo eventual que eles colocaram, assim, porque ela sabia do risco. Nem os médicos sabem. Não, foi proibido o fenol justamente porque não tem estudos. Né? Não tem, a Anvisa falou, estou proibindo até que me apresentem estudos. Então, como que eu posso acusar alguém e condenar alguém por dolo eventual se não existe informações para isso? Então, assim, ao meu ver, faltou das autoridades falar, olha, isso pode, isso não pode, isso é proibido. Se o produto nesse nível nesse nível de risco, ninguém se manifestou nunca, né? Então, O depois fala muitas vezes mais do que o crime em si, ou do momento em si. Como que a Natália e o marido dela agiram com relação ao Henrique, ao marido do Henrique, à família do Henrique, naquele momento em que ele começa a morrer dentro da clínica dela? o Marcelo ficou com ele até tarde na clínica. O Macedo falou: olha, tudo que vocês tiverem de custo, que vocês precisarem, eu estou à disposição, quero pagar tudo, eu faço questão de pagar tudo. O Macedo é uma pessoa super do bem. E como eu falei, eu não ganho dinheiro com advocacia, embora eu pegue casos bem complexos e com, né, o meu preço não é o dos melhores do mercado, não é o dos menores. Mas eu ganho dinheiro com empreendedorismo. Eu só pego casos que eu acredito de fato. E eu acredito na inocência da Natália, embora eu sei que assim as pessoas julgam muito, a pessoa morreu, a gente entende tudo o que está passando, mas a gente não sabe os motivos. Porque no laudo saiu que ele morreu por inalação do fenol. E ninguém consegue comprovar isso ainda, porque tem O mais laudo de diz inalação. que. O laudo até. Eu ia te perguntar disso, até tenho aqui até para ler. Deixa eu pegar aqui, peraí. Uhum. Desculpa. Ele fala assim que ele. O laudo ML diz que a causa-morte foi parada cardiorrespiratória em decorrência de edema pulmonar agudo, desencadeado por ação inalatória local do agente químico fenol. Isso é dado pelo médico legal. Então, mas o médico, eu contratei um médico perito para contestar, porque eu também não aceito esse tipo de resposta, de acusação do médico do IML, porque assim, com base em quê? Quais foram os exames que foram feitos que a causa-morte foi inalação de fenol? Primeiro, eles estavam falando aí na mídia que, como foi riscado o rosto do Henrique, foi para a corrente sanguínea e esse é o motivo. Não tem nada na corrente sanguínea do Henrique, comprovado pelo próprio médico do laudo, Do né? ML. Do IML, não tem. Então, assim, é um caso novo, é um caso que demanda muito estudo, muitas buscas, porque, de fato, não temos outro caso para comparar. Mas a Natália entende o que ela, o que ela vendia de fantasia, até mesmo com as próprias imagens dela, com muito filtro. Ela entende o risco que ela corria? Ela tem noção disso hoje? Olha, doutor, ó, Doutor, não, pelo amor de Deus. Sou doutor, não, sou doutor de nada. Não. Sou só olha, um, sou só um conversador. conversador, eu não entendo que é uma.
ainda hoje, tá? Isso é a minha opinião, não da Natália. Eu não entendo que a atividade da Natália tem algum risco, porque foi um caso isolado. Ela teve o cuidado de fazer a anamnese. Até me questionaram, mas por que que ela não pediu o exame? Pedir exame é ato privativo de médico. E se na anamnese dele ele não declarou nenhuma doença, qual que seria o motivo de solicitar um exame? É razoável exigir? Se nem os conselhos federais das outras classes exigem dos outros profissionais que seja, né, que tenha exame? Então, assim, eu não acredito que seja um risco a atividade da Natália. Senão a gente vai estar colocando aqui que todo mundo que trabalha com estética está colocando em risco a vida das pessoas. E não é verdade. Às vezes a pessoa tem alguma predisposição, alguma alergia, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas como que hoje, como que a sociedade de dermatologia ou de cirurgia plástica fala que tem que ser feito um tratamento de fenol? Independente se ela teria direito ou não, como que é o procedimento? Como que é o que a sociedade médica coloca como protocolo para uso de fenol? Protocolo. Não Aí que tá existe? o problema. Não existe um protocolo para o uso de fenol. Se existisse um protocolo, eu ia falar, poxa, você não observou aí os protocolos, ou porque se fosse assim, ó, peeling de fenol é privativo do ato de médicos, eu nem pegaria o caso para defender. Porque eu falo, infelizmente você sabia e você fez, eu não vou colocar o meu nome em um processo desse. E embora esteja sendo muito atacada por conta desse processo, quando eu vejo verdade, eu acredito na verdade, eu vou até o fim. Então, não tem protocolo. Os médicos falaram de fato: olha, só pode médico. Eu liguei para esses médicos, eu liguei no Conselho Federal de Medicina, falei: vem cá, vocês deram uma entrevista e eu queria falar com o jurídico aí, porque vocês estão falando que é ato privativo do médico, fundamenta. Eu quero a fundamentação do que vocês estão falando. Então, assim, eu tive um trabalho muito duro, porque é uma advogada. Claro que eu tenho meu time que faz a parte técnica, mas eu falo na parte de relacionamento. É uma advogada tendo que ir para frente de conselhos mega experientes, conselhos federais de todas as classes que eu tive que ir, Anvisa. É bem complicado, mas eles precisam fundamentar. Um médico chegar e, claro, com toda a sua autoridade no assunto, falar: olha, só médico que pode, respeito e acredito que depois do que aconteceu, só o médico que deve fazer um procedimento desse, porque hoje a gente sabe dos riscos por conta do que aconteceu, mas não tem fundamento legal nenhum no que qualquer médico falou todos esses tempos aí. Ah, porque o fenol só pode ser por médico. Se alguém fundamentar, eu venho aqui de novo, retiro o que eu disse, mas ninguém fundamentou até hoje e eu já falei com todo mundo e com todos os conselhos que eu precisava falar quando fez essa declaração. Quando você diz fundamentar, você diz o seguinte: me mostra então que existia essa orientação, essa lei, entre aspas, de que só pode ser feito. Não existia nada que tivesse já olhado para esse tipo de procedimento, falando isso é um risco, isso é arriscado, isso só pode ser feito em sala de cirurgia. Por exemplo, como lá atrás, na década de 1990, se fazia lipoaspiração em clínica. Em clínica. Ainda faz. E não pode. Você tem um protocolo, tem que ter UTI, tem que ter uma série de coisas para você fazer uma cirurgia plástica, principalmente uma lipoaspiração. Muitas vezes as coisas elas se resolvem e se melhoram em função de mortes que acontecem no decorrer da história. O que você me diz é que o fenol nunca teve um protocolo de exames que é natural quando você vai fazer qualquer cirurgia. O fenol é quase uma cirurgia, né? Porque tem uma descamação toda no seu rosto. Olha, E não tinha, nunca existiu. não, não. Tá. Assim, eu entrei em contato com o médico que eu falei que é o maior dos médicos aí em fenol. Ele pede vários exames, mas ele pede para a segurança da clínica dele, do paciente dele, da forma que ele tem de trabalhar. E não porque isso está escrito em alguma lei, em algum protocolo, em alguma exigência. Não existe isso. Existe alguma sociedade dos esteticistas, como tem a sociedade dos médicos de cirurgia plástica, tem de esteticista, quase um sindicato? Não. Não, na verdade, isso é muito bom para esclarecer também. Existe a Anesco, que é uma instituição muito séria. Tive contato em reuniões, inclusive com a presidente de lá, o advogado de lá.
Mas eles não são conselhos federais. É Sim. uma É um- associação. Podemos sim. começar agora, Uma né? E essa associação de esteticista fala o quê? Que eles todos usavam fenol, que o que a Natália fez não foi nada de errado? Esse assunto em específico, se pode, se não pode, na visão da associação, eu não conversei com eles, tá? Para falar, olha, pode, não pode. Até porque, como não tem legislação específica, cada um tem um entendimento. Como o médico entende que só ele pode fazer, como, né? Não, mas eu digo, a própria associação virar e falar assim, para um pouco, não era assim. Aconteceu, isso foi um acidente. Nós aqui, ela não fez nada do que os outros esteticistas não façam. Não teve uma defesa de classe com relação a ela. Não, porque primeiro não é uma. Eles não são um conselho de classe, né? Eles são uma associação. Eles Mas juntaram. mesmo como associação, digo, é Uma porque é uma associação, não, forma eles não de. casaram, né? A Natália é muito, assim. Inclusive outros, até comentei com a presidente de lá, com a Márcia, né? Era uma pessoa maravilhosa também. Eu falei, Márcia, vocês fazendo isso, vocês estão espantando quem está trabalhando aí, porque muita gente trabalha errado, não porque quer trabalhar errado, porque falta informação. Não tem lei, não tem um conselho, não tem ninguém que ajude. Eu falei, eu acho que de repente vocês poderiam, ao invés de atacar essas pessoas, que tem um monte de gente que procura, doutora, eu fazia tal procedimento, eu não sabia. Como é que eu faço agora? Eu não sabia que não podia. E eu falei, liga lá na Nesco, fala com o pessoal da Nesco Não, eles vão me denunciar o que eles estão fazendo com a Natália e tal. Então eu falei com a Márcia, eu falei, Márcia, acolhe esse pessoal, orienta, vocês têm as informações, orienta esse pessoal, porque no Brasil tem muita gente trabalhando irregular. Mas Sim. não porque a pessoa não quer trabalhar, é porque é tanta burocracia, é tanta coisa que tem que ser feita. Poxa, imagina, se você já foi num salão de cabeleireiro e recebeu uma nota fiscal, depois que você finalizou o seu corte de cabelo, algum procedimento, eu nunca recebi. E Não. a gente, de mulher, gasta horrores no salão de cabeleireiro. Então, assim, não é comum que as empresas estejam 100% regularizadas. Entende? Então, falta informação. E uma informação muito importante que também, eu só falei na TV de Barueri, mas é muito importante também, uma semana antes do ocorrido, a Natália desligou um funcionário que, né, a empresa da Natália de Macedo, não a Natália em si, ela desligou um funcionário da farmácia e ele fez uma denúncia anônima lá na vigilância sanitária, falando: a Natália usa fenol, vão fiscalizar a Natália. E a vigilância foi lá uma semana antes do Henrique falecer. Aí, quando eles chegaram lá, ela falou: olha, de fato eu uso. Vocês podem me falar se é proibido, se não é, porque a gente usa aqui. Não achei nada de vedação, a gente pesquisou, enfim. A vigilância falou assim: olha, eu não sei se tem algum problema, a gente também não sabe. Nós vamos pesquisar e trazer para você. Tanto que ela não recebeu nenhum auto de infração, absolutamente nada naquele dia. Foi uma visita da vigilância sanitária. E aí, quando eles voltaram, uma semana depois, foi bem no dia do falecimento do Henrique. Mas a vigilância já tinha ido fazer uma fiscalização. A Natália não escondeu nada. Ela falou: olha, eu trabalho com isso, estou fazendo um curso com isso, eu posto nas minhas mídias sociais, quero trabalhar direito, mas eu preciso saber se tem alguma vedação. E nem a vigilância estava preparada para informá-la. Ela conversou sobre isso por e-mail também ou foi só verbal? Eles conversaram verbal, mas eu fui presencialmente na vigilância sanitária. Nós temos toda a documentação. Uma semana antes, é isso? Na verdade, assim, o dia que eles voltaram lá para interditar a clínica foi no dia do falecimento do Henrique. Mas eles tinham ido visitar a clínica uma semana antes. Então, quando eles interditaram a clínica, eu fui direto na vigilância sanitária conversar com eles. Falei: peraí, por que foi interditado? Se vocês estiveram lá uma semana atrás. E aí eu falei: mas vocês não deixaram e-mail, não deixaram nada. Mas eles tinham todos os termos preenchidos com a data prévia ao ocorrido, entende? Então, é mais uma prova de que a Natália estava tentando trabalhar direito e nem a vigilância sanitária, que é uma autoridade, conseguiu passar informação para eles. Isso também está no processo. Sim. O marido da Natália tem uma farmácia, é isso? De É uma manipulação. farmácia, sim. Ela também entrou na história. O que aconteceu com a farmácia dele? Ele era lá que era feito fenol, não? Não, eles não mexiam com fenol. A Natália comprou o fenol na farmácia indicada pela doutora Daniela. Também está no processo, nota fiscal, o frasco, a foto do frasco, tudo isso. Porque lá na farmácia que a Natália comprou, tinha a concentração correta para usar. Então, a Natália comprou onde foi indicada, até para não ter riscos. Então, ela comprou tudo nessa farmácia indicada pela doutora Daniela, com a fórmula da doutora Daniela, com a receita da doutora Daniela.
Foi tudo comprado nessa farmácia. E a farmácia acabou sendo investigada simplesmente por conta de mídia. Você é marido da Natália, foi feito fenol aqui, deixa eu ver, então eu vou interditar. Tem um pote aqui, esse pote devia estar do outro lado, então eu vou interditar aqui também. Então, assim, muitas atrocidades aconteceram com essa família, porque, assim, eu entendo que teve um óbito que tem que ser investigado, mas, assim, ela foi proibida de comparecer nos estabelecimentos dela. Eles não têm nenhuma fonte de renda hoje. A farmácia do marido dela também está fechada ainda? Está fechado. E eles estão aguardando um posicionamento do Ministério Público, né? Aliás, o Ministério Público já se posicionou, já a denúncia foi aceita, e mesmo assim a Vigilância Sanitária não liberou. Eles estão solicitando, estão pedindo documentos, estão tentando adiar o processo aí, e não Eles liberaram. entraram em contato com a família do Henrique depois da Sim, morte, claro. tentaram ir ao enterro dele, falaram com a mãe dele, alguma coisa assim? Não tentaram no enterro. No dia que aconteceu o fato, o Macedo estava com o Marcelo lá, ele ofereceu para pagar todos os custos, para ajudar a fazer com tudo, a remoção e tal. O Marcelo estava assim, ok com Marcelo é ele, o marido do namorado do Henrique. estava ok com eles, mas eles optaram por não aceitar ajuda. Pelo meu celular, também chamei o Marcelo, chamei o advogado, perguntei se eles estavam precisando de alguma coisa, porque o Macedo estava super preocupado em ajudá-lo, em resolver o problema, mas infelizmente eles não quiseram ajuda. Depois de algum tempo, o advogado da outra parte entrou em contato comigo perguntando se tinha alguma forma de acordo para indenização. Eu falei, olha, vamos conversar, mas vamos deixar o processo ir mais à frente, porque a gente precisa entender se foi culpa de fato da Natália, né? Se ela como a gente vai condenar a pessoa a pagar uma indenização sem saber do que estava acontecendo nessa época, não tinha nem laudo ainda. Sim. Né? Por que quando um dos pontos de que existe uma certa aversão à Natália é por conta de duas entrevistas que ela conseguiu dar no mesmo domingo, tanto na Globo quanto na Record, para o Fantástico e para o Domingo Espetacular, e ela tem a mesma atitude de quando perguntado para ela qual a formação dela, ela levanta, tira o microfone, fala sobre isso, eu não quero falar. Até um pouco estranho, porque ela estava com uma roupa muito infantil e era uma coisa estranha. Era estranha, a imagem era estranha. E ela passou uma imagem muito antipática, inclusive de não falar sobre, como você está aqui me explicando tranquilamente sobre o histórico dela. Quantos anos tem a Natália? Uma coisa a perguntar. Olha, você me pegou agora, acho que 20 alguma coisa. E ela trabalha há quantos anos como esteticista? Desde 2013. Então, ela já trabalhava há 11 anos como esteticista. Por que ela não contou tudo isso que você está me falando naquele dia? Beto, primeiro que assim, as duas entrevistas, tanto a do Fantástico quanto da Record, foram aqui na minha casa. As duas, eles vieram aqui. Eu fiquei mais à vontade de tê-la aqui junto. E eu pedi para ela, eu falei, olha, tudo que for técnico de processo, não fale. Porque, principalmente da sua formação, da quantidade de fenol, estava muito, muito cru ainda. Eu queria que a Natália, porque quando ela deu a primeira entrevista lá na delegacia, que foi a nossa coletiva de imprensa, todo mundo falou, nossa, mas você vai deixar a Natália falar nesse momento? Eu falei, olha, eu sou a parte estratégica do processo. Para mim, esse momento, ela tem que mostrar a cara e falar, olha, não fugi, porque todo mundo falando que ela estava fugida e tal. Não fugi, tô aqui. Eu falei, não, ela vai falar. E mesmo que isso não tenha soado muito bem para outros colegas da área, para mim, eu entendi que ela tinha que lhe dar uma satisfação, mesmo tomando porrada, né? Agora, aqui, eu tinha pedido para o pessoal do Fantástico, principalmente para a entrevistadora, eu falei, olha, a Natália, ela está com crise de pânico. Então, assim, eu não sei se ela vai conseguir dar entrevista. Eu peço que vocês sejam respeitosos com ela. Assim, tentem não entrar nessas questões técnicas, porque vai me atrapalhar no processo. Falei, não gostaria que você perguntasse sobre a formação, porque eu queria que a Natália fizesse um exame de suficiência, para a gente ter esse documento no processo. Um exame do quê? Desculpa. De suficiência. Vamos supor, ela faz uma prova lá para comprovar que ela tem condições de ser esteticista, por exemplo, tá? A lei já garante para ela direito adquirido por tempo de atuação. Mas eu, como profissional do processo, eu falei, Natália, eu quero que você faça essa prova. Porque isso é mais um elemento que vai me ajudar no processo.
Então, não fale nada sobre sua formação agora. Não fale nada que você trabalhe desde 2013, absolutamente nada. Responda sobre o que eles perguntaram, do que aconteceu e da sua vida pessoal. Processo técnico, não responda. Aconteceu que a Globo, assim, gente, eu tenho alguns Mas é uma questão assim, aí só defendendo meus colegas ali, é a primeira pergunta que se faz num caso como esse. eu sei, mas eu acho que assim, a gente não ia da entrevista. Como eu pedi para. Só para não falar desse assunto específico que ela falou, eu achei um pouco de desrespeito, porque eu pedi, eu falei, olha, a gente pode fazer, ela não está bem, está tendo crises aqui, ela teve crise de pânico, ela não conseguia respirar, passava mal, a pressão baixava. Falei, então não faça esse tipo de pergunta. Foi uma situação muito constrangedora. E eu falei, olha, não faz isso, que ela tá passando mal, ela vai passar mal, não pergunte. E ela se sentiu tão pressionada ali, já não estava legal, estava sob efeito de remédio. E o pessoal pressionando com todos os ataques que ela estava sofrendo. Eu acho que assim, só sabe o que passa, quem passa. Eu acompanhei de perto. Então, assim, imagina você sai de casa para trabalhar, né? Foi o exemplo que eu dei, que eu fiz algumas pesquisas de mortes, assim, que a gente não entende. Uma pessoa comeu uma porção de camarão na praia e morreu porque ele era alérgico e não sabia. É justo que o dono da banquinha que vendeu o camarão seja preso por dolo? É que comer um camarão não é fazer quase uma cirurgia plástica, né, doutora? Não dá Eu muita entendo, Beto, mas comparação. assim, para mim, assim, ó, é porque como eu vejo que tem uma visão mais técnica, é proibido vender camarão na praia? Não. É proibido fazer um procedimento de peeling? Não. Onde está o erro? Entendo o que você está falando, mas é que é uma questão assim, você não marca. Ah, olha, hoje eu vou comer camarão semana que vem, ligo pro restaurante, reservo, olha, vou comer 10 quilos de camarão e tal. Um procedimento estético como esse, você tem uma consulta antes, você vai entender o profissional, você vai pôr uma química no seu rosto, ainda mais o fenol. Você tem que se sentir seguro, a pessoa tem que te explicar qual é o procedimento, quais são os riscos sempre tem, inclusive de não ficar bom, né? Exato. Ela tinha, então é um pouco por isso que eu acho que é um pouco diferente da história do camarão. O camarão realmente, se você é alérgico, às vezes você nem sabe que é alérgico, você come e dependendo do camarão de onde veio que você é alérgico. Agora, no caso ali, você tem um procedimento físico de uma pessoa na outra. Você vai, né? Você tem uma questão ali um pouco, acho que é um pouco diferente. Eu entendo a sua analogia, entendo a Então, sua comparação, mas eu acho que tem um pouquinho diferente, porque é uma vamos, questão vamos de. mudar o exemplo, então. Já Vamos. tiveram pessoas que fizeram formol no cabelo e morreram num salão de cabeleireiro. Aí já é mais parecido. 1.000 pessoas fazem uma progressiva com formol. Nenhuma morre. Uma morre. O cabeleireiro tem que ser preso? Porque ela teve uma reação adversa. Entende? Então, assim, eu Isso entendo aconteceu? Teve gente que morreu por progressiva no cabelo? que vai por conta do formol. São casos, assim, né, que não tem muita Sim. não tem muita relevância midiática, então acabam não colocando. Mas teve casos de pessoas, tanto que o formol foi proibido. E esses produtos só são proibidos depois de alguma coisa que acontece muito trágica. Sim. Então, Fala, então. então assim, eu sei que a forma com que foi recebido e a forma com que foi visto a Natália nas entrevistas, que pareceu um pouco rude da parte dela, é que eu que estava aqui, eu entendi que era um. Eu entendo que os ataques que ela passou, que a pessoa fica mesmo, imagina, você participa de alguma coisa que teve um óbito, todo mundo te ataca, todo mundo te xinga, o seu filho não pode ir na escola, você está numa situação que você não pode trabalhar, que você não tem mais como gerar renda para sua família, nem o seu marido, que tiram tudo de você, que você sofre ataques porque você estava trabalhando. Ela não saiu de casa para Para cometer matar. né? Não, Então, isso eu não tenho dúvida. Ela não saiu de casa para. Hoje eu vou fazer um fenol para uma pessoa morrer. Claro que não. exato. E não sabia dos riscos, porque não tem na literatura os riscos. O que tem, assim, por exemplo, tem uma. Eu não vou lembrar agora. O, o parecer médico, se eu não me engano, é 35 de 2016, parecer médico. Ele fala de questão de peelings, mas não menciona fenol. E nem o lugar que menciona fenol fala risco de morte. Porque se ela soubesse
tivesse qualquer lugar, risco de, tanto no curso da doutora Daniela, nada. Se tivesse lá risco de morte e ela fizesse, como eu falei, eu nem estaria nesse processo. Não tinha informação, tinha risco aí né, riscos básicos, que riscos menores do que um botox, que o botox ainda é até mais agressivo porque ele perfura a pele. O Sim. fenol, diferente do que o pessoal pinta aí na internet, é um procedimento superficial, por mais que ele atinja as camadas da pele, é superficial. Não teve assim, nada cirúrgico, não teve nada de nada diferente do que faz um esteticista, entende? Ela se colocava como doutora nas mídias sociais, não? Nunca se Não. colocou como doutora. Não porque ela não é doutora. Sim, não, porque às vezes também as pessoas criam personagens. Não, Ela não criou esse personagem médico, ela nunca. Ela sempre se apresentou como uma esteticista. sim. Ah, a clínica está fechada, ela entregou, não tem mais. Ela pensa em voltar um dia a Olha, trabalhar como esteticista? Ela vai poder? Vão deixar? Não? então, Beto, isso aí, ela hoje está com a clínica interditada ainda pela vigilância sanitária. E a gente está vendo algumas alternativas para que eles tenham renda, né? De repente arrendar o local ou tentar alugar, porque o contrato de aluguel é longo. Eles tinham acabado de pegar, investiram mais de R$ 500 mil na decoração, que nos vídeos parece que é pequenininho, parece que é mas é gigante a clínica. Você entra, é muito grande, são dois ou três andares, então assim, é muito grande lá. E foi um investimento alto. Então, eles estão tentando arrendar até que a Natália se recupere, se recomponha, porque não é fácil. Imagina sair na rua, eu acompanhei a filmagem do SBT esses dias lá. Eu estava na calçada, o pessoal passou assassina. Então, assim, vai ser difícil para ela, para recomeçar. Eu espero de verdade que ela consiga empreender, porque ela não só é, né, técnica em estética, mas ela é empreendedora. Então, a gente deseja que ela volte à vida normal, porque é uma família, pai, mãe, filho, e eles precisam sobreviver, né? E eles estão Sim. com chance, tiraram todas as possibilidades deles terem qualquer renda na vida. A farmácia do marido também é mais fácil de voltar do que a clínica, não? Está interditada as duas. E aí, eu não estou cuidando dos processos da farmácia e da clínica, eles estão fazendo por conta própria, enviando os e-mails e resolvendo, mas ainda não liberou. Não tem. E ela quer voltar a ser esteticista? Ela pensa ou isso é uma carreira que encerrou para ela? Olha, Beto, ela não. Eu mal consigo conversar com a Natália. Eu converso muito com o Macedo. Ela ainda está bem abalada com o que aconteceu. E, assim, medo de tudo, né? Medo de sair na rua, medo de trabalhar, medo de fazer alguma coisa, medo de tudo. É um ser humano, gente. É uma Sim. pessoa, né? É um ser humano. Então, por É, enquanto, não. se ela tem pânico, tendo pânico, ela deve estar bem É, abalada também, é porque o uma situação pânico. muito complicada, viu? É uma situação só quem está acompanhando para entender. Como que está o caso hoje? Ela já foi denunciada? Já, já foi denunciada e nós estamos aguardando a citação para entrar com a defesa, né? Mas assim, nesse meio tempo nós estamos aqui reunindo as provas, fazendo as contestações com o nosso perito, fazendo pesquisas e trabalhando no processo para que a gente consiga aí Ela, fazer da forma mais justa possível. ela foi denunciada por homicídio Por doloso? eventual. Dolo eventual? Por eventual. Isso dá júri popular, não dá? Sim. Ela não foi pronunciada, ainda não foram as audiências de instrução para ela ser pronunciada, ainda não. Ainda não. Nós estamos cuidando ainda nos bastidores aqui das investigações, das informações que nós precisamos coletar. Tem ideia de quando vão ser as audiências de instrução? Menor ideia. Não foi pautado ainda. É, porque como ela não está presa, ela está solta. Sim. Não tem por que estar presa. Presa por qual que é o crime que ela cometeu até então, né? Não tem por que estar Ela presa. não fugiu, ela não Tem isso dentro dela. coagiu testemunhas. Nada. Tem que ter, tem que ter um motivo, né, para ela ter qualquer prisão preventiva. Embora mesmo sendo advogada, eu tenho que falar que o Brasil é muito inseguro juridicamente, né? Então, assim, às vezes a pessoa é presa injustamente. Tem um caso aí muito relevante na mídia, não vou citar aqui porque não faz, né, não cuido do caso, que a pessoa foi presa ilegalmente. Aliás, vários casos, né, que acontecem isso. Então, assim, se você não tem
uma pessoa aí para te defender, que esteja atenta aos detalhes, as autoridades acabam que fazem o que dá na hora, porque também é muito processo, muita prisão para pouca gente trabalhando. Então, assim, eu Sim. nem os juízes, nem as autoridades por conta disso, mas muita coisa a gente não tem segurança jurídica. Natália está com vários processos. Ela está com um criminal, que é esse de homicídio com dolo eventual. Ela tem o problema com a clínica dela que está fechada, e ela tem algum outro processo civil já da família do Henrique contra ela? Os processos da farmácia e da Estão com clínica eles. são processos administrativos, né? Tá. Então, que eles conseguem resolver ali entre eles mesmos, o farmacêutico responder ali o que eles precisam. E tem um que é a mãe do Henrique pediu indenização, um pouco mais de R$ 1 milhão, e alguns salários mínimos aí para como e vitalício, né? Então, a gente está trabalhando nisso também. É um longo caminho, porque a gente está conversando agora em outubro de 2024. Eu até quando eu fui ver a data, falei, nossa, mas isso acho que já faz tempo. Não, foi agora, né? Foi no começo do segundo semestre, praticamente, no final do primeiro semestre de 2024. Faz julho, agosto, faz 3, 4 meses isso. Exato. Então tem um longo caminho ainda pela frente. Temos um caminho muito longo pela É. frente. E aí eu espero que as autoridades se posicionem, né, para que deixe a população ciente, olha, isso você pode fazer, isso você não pode fazer. E não punir quem não. Sem lei anterior, você vai punir por um crime? Não tem. Sem lei anterior não tem crime. Não, leis você não retroagem, né? Só se for em benefício do réu. Doutora, tem mais algum ponto que a senhora queira trazer para ressaltar sobre essa história? Deixa eu ver se eu tenho alguma anotação aqui. Mas eu De acho que algum. é isso. Não tem muito mais além disso, né? É só agora. No dia ali que ele começa a passar mal, tem uma coisa que a Natália dá uma sumida, mas ela foi para o hospital também, é isso? É o marido dela que fica com o Henrique até o SAMU chegar. Isso, ela tentou reanimá-lo ali. E como ela não conseguiu, ela ligou pro marido pedindo ajuda, desesperada, e já chamou o SAMU. O marido chegou primeiro, só que por conta do nervosismo e já do quadro de ansiedade que ela já, né, já tinha, ela acabou passando mal, assim. Aí, a hora que o Macedo chegou, ele falou: Meu, eu socorro ele ou socorro a Natália? Ele falou: Natália, você tem condições de dirigir para o hospital? Ela falou: Tenho. Foi para o hospital com uma funcionária e o Macedo ficou ali esperando o SAMU e com atendimento, porque não adiantaria a Natália ficar passando mal ali. Tá, e era o marido dela também. Ele é sócio da clínica, não? Sim, ele é Então ele, administrador, na verdade. então ele tem a responsabilidade também ali. Não, corrigindo, ele não é sócio, ele é administrador só. Tá. Então, bom, eu digo, ele faz parte ali, né? Além de tudo, é marido dela, então ele estava junto. Doutora, se tiver mais alguma novidade em breve, é só falar com a produção que a gente grava novamente, porque esse é um caso para se acompanhar até o final dele. Sim, vai ser um prazer falar com você sobre o caso, conforme for. Né, Pode ser pessoalmente aqui, porque você está em São Paulo mesmo. isso, estou em Alphaville, Então, mas Você posso ir com certeza. combinadíssimo, está convidada para a próxima entrevista ser aqui no estúdio, porque pessoalmente é sempre mais legal. Muito obrigado. E eu fico no aguardo para ver o que vai acontecer nessa história toda. Eu sempre tenho que lembrar que a gente conversa com todas as partes. Se alguém da família do Henrique quiser falar, a gente já tem contato também. É só mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com ou qualquer promotor, alguém que quiser trazer novidades sobre a história. A gente está aqui para ouvir todo mundo. Doutora, muito obrigado, bom trabalho. E eu espero, então, que a gente se fale em breve. Que eu sempre acho que quanto mais rápido tudo for, melhor para todos os lados, né? Melhor para todos os lados. Eu agradeço o espaço. É muito importante para a gente esclarecer o lado de cá, e até então eu não pude esclarecer, né, por questões técnicas, mas é muito importante esse espaço para a gente também, para ver o lado humano, né? Não existe um monstro do outro lado, existe uma pessoa que teve uma fatalidade. Sim. Tá Muito bom? obrigado, bom dia, bom trabalho para todos nós. Obrigado. Bom trabalho, um abraço. Tchau, Um tchau. abraço, tchau, tchau.